Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca da Revolução Industrial, que foi um movimento, uma revolução que começa lá no século XVIII e ela vai impactar completamente a vida dos europeus, ao ponto de trazer os impactos, as consequências desses impactos para as nossas vidas até os dias de hoje. Por quê? Porque a Revolução Industrial ela vai mudar a forma de se pensar o trabalho, a forma de se pensar o produzir. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, como eu coloquei aqui no quadro, como definição, ela vai ser um movimento social ocorrido na Inglaterra inicialmente, que vai integrar aí o conjunto das revoluções burguesas que vão ocorrer na Europa em meados do século XVIII, e que irá profissionalizar o modo de produção inglês, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de produção, de modo então a baratear o custo dos produtos industrializados, ampliando o acesso à sociedade. Essa mesma revolução vai causar ainda um grande impacto social na vida dos trabalhadores e mudar para sempre as relações de trabalho entre patrões e empregados. Como eu disse a vocês, os impactos da Revolução Industrial, eles afetam diretamente o nosso modo de trabalho até os dias de hoje. Christian, você leu essa introdução no quadro e eu não entendi absolutamente nada. Me explica de novo? Claro, vamos por partes. Conforme eu falei aqui, a Revolução Industrial ela vai profissionalizar o modo de produção inglês, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de produção. O que era isso? Se a gente for pensar a produção industrial inglesa até o século XVIII, ela era uma produção artesanal. Então, eu vou dar um exemplo que quem foi meu aluno vai saber desse exemplo, vai lembrar dele na hora. E se você que não está sendo agora, preste atenção, porque uma vez que você entende esse processo que eu vou falar, você vai entender o conceito da Revolução Industrial para o resto da sua vida. Imagine eu, lá no século XVII, precisando de um sapato. Eu precisava encomendar um sapato porque o meu estava furado. Naquela época não é como nos dias de hoje que as pessoas têm vários calçados. Você tinha um e ele tinha que durar praticamente a vida inteira. Mas chegava na hora que ele desgastava. Então meu sapato desgastou e eu precisava de um sapato novo. Como é que funcionava para se produzir um sapato até o século XVII? Eu ia até o sapateiro e encomendava a ele um sapato. Beleza. O que esse sapateiro ia fazer? Primeira coisa que ele ia fazer era medir o meu pé, para o sapato não ficar nem muito pequeno e nem muito largo. Uma vez que ele mediu o meu pé, ele ia no pasto, matava o boi, tirava o couro do boi, botava esse couro para secar, cortava esse couro, costurava, colava e, finalmente, depois de aproximadamente uns 30 dias, ele me entregava aquele sapato pronto. Ou seja, eu tinha uma pessoa que fazia todo o processo de construção daquele sapato, desde o início lá até matar o boi, tirar o couro, até me entregar o sapato prontinho. O que significa isso? Que até antes da Revolução Industrial, esse sapateiro ele era dono de todo o processo produtivo. Guardem isso para a vida de vocês. Por quê? Porque ele fazia o sapato do início ao fim. Só que, qual que era a grande consequência desse profissional ser dono do processo produtivo? Esse sapato custava caro demais. Por quê? Porque uma vez que ele faz o sapato do início ao fim, todo o custo de produção
desse sapato vai cair sobre o sapateiro. Então ele tem que comprar um novilho, ele tem que matar o novilho, ele tem que tirar o couro do novilho, ele vai ter que comprar acessórios, agulha, linha para poder costurar esse sapato. Então o que acontece? Ao mesmo tempo em que ele é dono de toda a produção do sapato, esse sapato acaba saindo muito caro. Por isso que eles falam que a produção antes da Revolução Industrial era uma produção artesanal, porque literalmente era feito à mão. Beleza. O que vai acontecer quando a gente tem a Revolução Industrial? Esse processo produtivo que cabia a uma pessoa, ele vai ser reparticionado em várias etapas. Então, o que vai acontecer? Quando a indústria surge na Inglaterra, a indústria de sapato, já que eu dei o exemplo aqui do sapato, o que vai acontecer? Dentro dessa indústria, eu não vou ter mais um profissional que vai fazer o produto do início ao fim. Eu vou pegar a produção daquele sapato, vou dividir em tarefas e eu vou ter operários que vão fazer apenas uma determinada tarefa e nada mais. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, eu tenho um operário que vai matar o boi, eu tenho outro que vai ser especializado em tirar o couro do boi, botar para secar, eu tenho outro que vai ser responsável pelo corte do couro, eu tenho outro que vai ser responsável pelo molde, pela costura, eu vou ter um outro que vai ser responsável pelo acabamento do sapato e eu vou ter um outro lá no final responsável pela distribuição. Parece bobeira isso que eu estou falando. Só que qual que vai ser o grande impacto dessa reparticionalização do processo de produção? Isso aqui. O custo do produto vai cair. Mas, Christian, por que o custo do sapato vai cair? Porque antes eu tinha uma pessoa produzindo um sapato em 30 dias. Então, suponhamos que esse sapateiro, a quem eu encomendei o sapato lá atrás, ele me cobrasse R$1.000. Então eu paguei R$1.000 para aquele sapateiro fazer o sapato do início ao fim. Quando esse produto é colocado na indústria, eu agora vou ter 100 sapatos feitos por hora. Ou seja, eu vou ter muito mais produto no mercado. E aí vem aquela famosa lei da oferta e da demanda. Quanto mais eu tenho um produto no mercado, o preço dele tende ao quê? A cair. Se esse produto começa a faltar no mercado, o que acontece? O preço sobe. No caso, com a Revolução Industrial, eu vou ter o quê? Eu vou ter a indústria produzindo em grande quantidade o tempo todo. Daí o que vai acontecer? Eu vou ter o mercado sendo inundado de produtos industrializados que até então eram caros por ser artesanais, mas com a vinda da Revolução Industrial, esses produtos vão o quê? Vão diminuir de preço. Uma vez que eles diminuem de preço, as pessoas com menos recursos vão passar a ter acesso. E uma vez que elas têm acesso, elas começam a consumir. Uma vez que elas consomem, o que vai acontecer? A roda do capitalismo, ela começa a girar. Por quê? Porque dentro da economia capitalista, o importante é o quê? É a gente estar consumindo a todo tempo. Se você prestar atenção, na hora que você ligar a sua televisão, você vai ver que entre um programa e outro que você assiste, independentemente do canal, todo momento, na hora dos intervalos, eles estão querendo te oferecer o quê? Um produto ou um serviço. Você precisa adquirir aquele telefone, você precisa adquirir aquele plano de internet, você precisa adquirir aquele móvel novo para sua casa. Repara só. E aí o que vai acontecer? Uma vez que você está consumindo, você está fazendo o quê? A roda do capitalismo, da economia capitalista girar. Isso vai causar um impacto no século XVIII gigantesco. Por quê? Porque, conforme eu falei para vocês, até então a sociedade europeia era uma sociedade artesanal. E a indústria, conforme eu disse, ela vai o quê? Ela vai profissionalizar esse processo de produção. Uma coisa inédita até então. Por isso que a Inglaterra vai ser o quê? A pioneira na Revolução Industrial.
industrial. Beleza? Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo, aí na página 11, onde ele começa falando o seguinte: a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra integra o conjunto das revoluções burguesas do século XVIII, responsáveis pela crise do antigo regime na passagem do mercantilismo para o capitalismo. Os outros dois movimentos que acompanharam as revoluções burguesas vão ser a independência dos Estados Unidos e, mais adiante, a Revolução Francesa, que, sob influência dos princípios iluministas que a gente já estudou, vão assinalar a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que também já vimos quando eu desenhei aqui no quadro A Linha do Tempo, explicando que o marco de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea vai ser justamente o quê? A Revolução Francesa em 1789, ok? Em seu sentido mais pragmático, a Revolução Industrial significou a substituição da ferramenta pela máquina e contribuiu para consolidar o capitalismo como modo de produção dominante. Esse movimento revolucionário de passagem da energia humana para a energia motriz é o ponto culminante na evolução tecnológica, social e econômica que vinha se processando na Europa desde a Baixa Idade Média. Então, o que vai acontecer? Esse processo de reparticionamento do processo produtivo, que eu expliquei para vocês dando o exemplo do sapato, ele vai o quê? Ele vai trocar a força humana pela força motriz. Por quê? Porque agora eu vou ter o homem trabalhando com a máquina. Ele vai ter uma série de máquinas e equipamentos que vão auxiliar ele na construção daquele produto. Antes eu tinha um sapateiro que fazia o sapato todo à mão, um sapato completamente artesanal. Agora não. Agora eu tenho o quê? Eu tenho o operário da indústria de sapato, que é responsável por processos produtivos da produção desse sapato, e ele vai ser responsável por cada uma do quê? Por cada uma daqueles processos. Se eu fui contratado para trabalhar com corte do couro, eu vou trabalhar somente com corte de couro. Se o meu colega foi contratado para o recorte do couro, aliás, para colagem, costura e colagem do couro, meu colega só vai fazer isso. E aí, com isso, o que acontece? Eu passo a produzir muito mais em menos tempo. Gerando o quê? Gerando um aumento da oferta daquele produto no mercado, que consequentemente vai fazer o quê? O preço daquela mercadoria cair, tornando então o sapato acessível a todos os ingleses, ok? Continuando aí. Processo de revolução. Nessa revolução, a produção manual que antecede a industrial conheceu duas etapas bem definidas. Dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo, o artesanato foi a forma de produção característica da Baixa Idade Média durante o renascimento urbano e comercial, sendo representado por uma produção de caráter familiar, na qual o produtor, o artesão, possuía os meios de produção. Ele era o proprietário das oficinas e das ferramentas, trabalhava com a sua família em sua própria casa, realizando todas as etapas de produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento da matéria final, até o acabamento final. Ou seja, não havia divisão do trabalho ou especialização. Foi aquilo que eu falei para vocês. Até antes da Revolução Industrial, eu tinha um sapateiro, que geralmente tinha uma sapataria na frente de casa, que era dele. Ele ensinava aquele ofício de sapateiro para os seus filhos. E aí o que acontecia? Isso era uma mão de obra totalmente artesanal. Por que era artesanal, Christian? Porque ele era dono do processo produtivo, ou seja, ele fazia o sapato do início até o fim. Demorava, mas ele conseguia entregar o produto inteiro para você. Então eu tinha um profissional capaz de fazer todo aquele processo produtivo. A indústria vai acabar com isso. A revolução industrial ela vai acabar com isso. Por quê? Porque ela vai dividir em etapas. Uma vez que eu divido o processo em etapas, eu produzo muito mais
em menos tempo. Beleza? Prosseguindo. Em algumas situações, os artesãos tinham junto de si um ajudante, porém ele não era assalariado, pois realizava o mesmo trabalho pagando uma taxa pela utilização das ferramentas. Então o que acontecia? Esse ajudante era como se fosse uma parceria. Eu oferecia minha mão de obra, utilizava as ferramentas daquele sapateiro e uma parte do que eu ganhasse produzindo sapatos como ele ia para esse sapateiro. Por quê? Porque eu não era dono das ferramentas. Então era uma forma que ele tinha de estar ganhando um extra em cima da minha atividade profissional. É importante lembrar que nesse período a produção artesanal estava sob o controle das corporações de ofício, assim como o comércio também se encontrava sob o controle dessas associações, limitando assim o desenvolvimento da produção. Para quem não sabe, as associações, as corporações de ofício, foram associações que surgiram no século XII para regulamentar as profissões e o processo produtivo artesanal das cidades. Então era como se fosse uma espécie de sindicato, né? A gente pode dizer assim, trazendo para o nosso exemplo atual. Servia para regulamentar as profissões naquele período. Daí então o que vai acontecer? A manufatura predominou ao longo da Idade Moderna, resultando então na ampliação do mercado consumidor com o desenvolvimento do comércio monetário. Quando a gente estudou lá a Idade Média, eu falei com vocês que as principais relações de comércio que existiram naquele período estavam baseadas no quê? No escambo. O que era isso? A troca de mercadorias. Por quê? Porque naquela época não existia em quantidade ainda o dinheiro em espécie, o dinheiro moeda, como a gente conhece, o papel moeda. À medida em que os estados nacionais vão se organizando, as monarquias vão se tornando absolutistas, cada reino passa a ter o quê? A sua moeda, passa a ter o seu sistema monetário. Então vai começar a correr na Europa, no final da Idade Média, o dinheiro de papel, né? Ou de metal, conforme a gente conhece nos dias de hoje, beleza? Nesse momento, já ocorre um aumento da produtividade do trabalho devido à divisão social da produção, onde cada trabalhador realiza uma etapa na confecção do produto. A ampliação do mercado consumidor relaciona-se diretamente ao alargamento do comércio, tanto em direção ao Oriente como em direção à América, permanecendo o lucro nas mãos dos grandes mercadores. Então foi aquilo que eu falei com vocês. A Revolução Industrial vai reparticionar o processo produtivo. Só que essa repartição ela já tinha começado, ainda que de forma muito artesanal, nas corporações de ofício. Só que quando você tem a Revolução Industrial, qual vai ser a grande novidade? Vai ser o auxílio das máquinas, né, na produção desse operário, coisa que lá nas corporações de ofício, por ainda ser tudo muito artesanal, não existia, beleza? Continuando. Outra característica desse período foi a interferência capitalista no processo produtivo, passando a comprar matéria-prima e determinar o ritmo da produção, uma vez que controlava os principais mercados consumidores. Daí, a partir da máquina, fala-se numa primeira, numa segunda, terceira e até quarta revolução industrial. Porém, se concebermos a industrialização como um processo de evolução, seria mais coerente a gente falar o quê? Num primeiro momento, a energia a vapor, que vai surgir no século XVIII. Num segundo momento, a energia elétrica, no século XIX. Num terceiro e quarto momento, representados aí, respectivamente, pelo quê? Pela energia nuclear e pelo avanço da informática, da robótica e do setor de comunicação. Movimentos esses que vão ocorrer ao longo dos séculos XX e estão acontecendo ainda no século XXI, ok? A Inglaterra vai se industrializar cerca de um século antes de outras nações, por possuir aí uma série de condições favoráveis, que vai permitir esse pioneirismo. Quais foram essas condições, Christian? A primeira delas,
grande quantidade de capital acumulado durante a fase do mercantilismo. Eu não falei com vocês quando a gente estudou sobre o Estado moderno e absolutismo, que uma das práticas do mercantilismo é o metalismo, o acúmulo de metais preciosos pelos reinos europeus. Uma vez que esses reinos europeus estão lotados de metais preciosos, eles têm capital para começar a investir na indústria. O vasto império colonial consumidor e fornecedor de matérias-primas, especialmente o algodão. No caso dos ingleses, a principal colônia deles, que foi a América do Norte, futuramente os Estados Unidos, vai disponibilizar para eles o quê? A matéria-prima necessária à produção, que era o algodão. E ao mesmo tempo em que essa colônia disponibiliza para sua metrópole a matéria-prima, ela vai necessitar também do quê? De consumir esses produtos que eram produzidos na Inglaterra. Ou seja, eles vão dar lucro para sua metrópole duas vezes. O lucro na aquisição da matéria-prima, para a fabricação dos produtos industrializados, e eles também vão consumir esses produtos que eram feitos dentro da indústria inglesa, beleza? Mudança na organização fundiária com a aprovação dos cercamentos, responsável por um grande êxodo no campo, consequentemente pela disponibilidade de mão de obra abundante e barata nas cidades. O que foi o processo de cercamento que aconteceu na Europa? Os nobres iam nos campos e literalmente confiscavam aquelas terras para o seu uso pessoal. Então, suponhamos que a minha família tinha lá uma pequena propriedade e chegava um nobre e falava: a partir de hoje eu confisquei isso aqui, eu tenho um documento que me garante esse confisco. O que acontecia? Minha família perdia aquelas terras, não tinha quem recorrer, porque eu era um plebeu e quem estava questionando o direito sobre elas era um nobre. Lembra da sociedade rígida, estamental que eu já falei? E aí o que acontece? Eu pegava a minha família e ia para um grande centro, para uma grande cidade inglesa, tentar a sorte nas indústrias que estavam surgindo por lá. Então a mão de obra camponesa, ela estava o quê? Em um crescimento constante nesse período por conta do processo de cercamento, o que vai contribuir também para o quê? Para o aumento da produção industrial dentro da Inglaterra, beleza? Bom, outro fator que foi determinante também vai ser a existência de um Estado liberal na Inglaterra desde 1688, com a Revolução Gloriosa. Essa revolução, que seguiu a Revolução Puritana, que ocorreu em 1649, vai transformar a monarquia absolutista inglesa em monarquia parlamentar, libertando a burguesia de um Estado centralizado e intervencionista, que vai dar lugar a um Estado liberal burguês na Inglaterra, um século antes da Revolução Francesa. Então, aquele absolutismo que foi combatido duramente lá na Revolução Francesa em 1789, ele já tinha sido extinto da Inglaterra um século antes, na Revolução Gloriosa. Então, o que aconteceu a partir da Revolução Gloriosa? O rei reinava, porém ele não governava. Quem governava a Inglaterra? O parlamento, através da figura do primeiro-ministro. E isso vai facilitar a vida de quem? A vida dos burgueses. Por quê? Porque agora eles não vão ter uma interferência da monarquia nos assuntos comerciais, o que para eles vai ser uma grande vantagem. Ok? Prosseguindo. Além disso, alguns historiadores costumam afirmar também que até o protestantismo vai colaborar para o surgimento e o avanço da Revolução, uma vez que os protestantes, de um modo geral, partilham de uma ética moral que considera o lucro e o progresso material como uma bênção divina. Isso também é um fator de impacto dentro da sociedade inglesa. Por quê? Porque se a gente for analisar o comportamento da Igreja Católica à frente da riqueza, ele vai ser A Igreja Católica, ela condenava que um empresário enriquecesse através da força de trabalho de um outro indivíduo. Isso era condenado pela Igreja Católica.
Já as igrejas protestantes, né, as igrejas evangélicas que surgem a partir de Martinho Lutero no século XVI, já vão ter um outro olhar sobre essa riqueza desses empresários, desses burgueses. Por quê? Conforme ele está falando aí. Para a visão protestante, ao contrário da visão católica, a riqueza material era como se fosse o quê? O sinal da bênção divina sobre aquele indivíduo. Então, isso vai mudar o quê? Vai mudar o modo de pensar daquele empresário inglês que está surgindo, está começando a enriquecer ali dentro da Europa, no início, né, meados do século XVIII. Beleza? Bom, com isso a gente encerra então essa parte do material, onde falamos aí um pouquinho a respeito da Revolução Industrial, como ela surgiu, como ela aconteceu. Na próxima aula a gente vai conversar mais a respeito dos impactos sociais que essa revolução, né, que essas mudanças sociais vão causar dentro da Inglaterra e dentro da Europa de uma maneira geral. Beleza? Para você que me ouviu, que me assistiu, um grande abraço, muito obrigado.